Bora lá, galerinha! Agora mais um vídeo e esse aqui é a revisão. Nós já conversamos na sala de aula sobre isso, né? Vou tentar encurtar aqui o mais rápido possível desse conteúdo, porque temos aí nada mais, nada menos do que 65 slides, mas a gente vai tentar encurtar. Já temos aí nos vídeos anteriores o acompanhamento do conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil. E aqui a gente faz, a gente reparte todo o conteúdo da matéria de quinto período e traz aqui, tanto para a graduação quanto para quem está se preparando para o concurso, de forma bem detalhada, para que possamos aí atingir o objetivo. Agora nós vamos trabalhar a segunda avaliação do semestre para a turma de quinto período. Então, eu vou trabalhar as questões de forma mais resumida. Nós já apresentamos esse conteúdo em sala e eu vou tentar ser breve em até 20 minutos, que é o resumo do resumo do resumo. Então, aqui nós vamos tratar de espécies de uso capião. Nós estudamos em sala que, dependendo da corrente, nós temos 8 espécies de uso capião. Nós temos uma delas, que é o uso capião extrajudicial, que essa espécie, às vezes, o doutrinador pode falar, não, essa não é considerada espécie, mas sim uma forma, um meio de eu atingir meu objetivo, que é a aquisição daquela determinada propriedade. Beleza? Então, vamos começar pela uso capião extraordinária. Essa uso capião extraordinária eu costumo trabalhar como primeira espécie de uso capião. É aquela uso capião que não depende de título e nem de boa-fé. Então, é quando o cidadão está na posse fática do imóvel e quer transformar esse estado em estado de direito. Tá? Ela está prevista ali no artigo 1238. A uso capião extraordinária, ela tem o prazo de 15 anos quando tratar-se de uso capião comum, extraordinária comum, e tem o prazo de 10 anos quando tratar-se de uso capião extraordinária por pós-trabalho, e está configurada aí no parágrafo único do artigo 1238. Beleza? Então, nós temos que entender que essa espécie de uso capião, ela não necessariamente você tem que estar na posse direta da coisa, tá? Tem que ter a posse, não necessariamente direta. Aqui eu marco em vermelho, esse material está no sistema de vocês, na plataforma, para vocês acompanharem esse estudo e esse vídeo. A uso capião ordinária está prevista no artigo 1242. Essa sim depende de justo título e boa-fé. O prazo da uso capião ordinária comum é de 10 anos e o prazo para uso capião ordinária por pós-trabalho é de 5 anos. Aqui nós temos que ter a situação de que essa propriedade, a intenção do possuidor é adquiri-la, mas ela tem que ter a informação de ser onerosa. Então, eu tenho que possuir um justo título com onerosidade. E esse parágrafo único, que é a uso capião ordinária por pós-trabalho, prevê que esse registro tem que ser feito pelo comprador do imóvel, porém cancelado pelo antigo proprietário. Mas o requisito dessa espécie de uso capião é que essa posse tem que ser adquirida por onerosidade. Obviamente, se ela é onerosa, ela tem que ter o justo título e tem que ter a boa-fé, beleza? Agora, a terceira espécie de uso capião, eu tenho a constitucional ou especial rural. Como a gente conversou na sala de aula, ela pode ser constitucional, porque ela tem previsão constitucional, ela pode ser rural e ela pode ser especial rural, porque ela tem uma lei especial que trata desse assunto, que é a Lei 6969 de 81. Tá? Então, nós temos algumas nuances nessa situação, que eu falo que eu também tenho uma uso capião constitucional ou especial urbana. Então, temos uma comparação aí. Uma uso capião constitucional ou especial rural e uma uso capião constitucional ou especial urbana. As duas são constitucionais, por quê? Porque tem a previsão constitucional. Quando eu trato de uso capião constitucional rural, ela está prevista no artigo 191 da Constituição. Quando eu falo que ela é uma uso capião especial rural, é porque eu tenho a Lei Especial 6969 de 81. Agora, quando eu trato da uso capião constitucional ou especial urbana, é porque eu tenho uma previsão constitucional no artigo 183 e eu tenho uma localização dessa espécie no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001,
no seu artigo 9º, que é uma lei especial, onde no artigo 9º se trata da usucapião urbana. Nós temos a diferença dos artigos, né, do Código Civil e da Constituição Federal, e nós temos a diferença também da identificação de área, porque eu tenho a usucapião urbana, a minha medida vai até 250 metros quadrados, e eu tenho a usucapião rural, que a minha medida vai até 50 hectares. Obviamente que o prazo é igual, é de 5 anos para as duas espécies de usucapião. Obviamente que quando eu tenho a legislação específica de usucapião rural, que é a Lei 6969 de 81, eu tenho uma modificação da área dependendo do módulo rural. Mas na nossa avaliação nós não vamos exigir o conteúdo da lei especial, mas e sim o que nós estamos estudando na Constituição Federal, tá? Que é o artigo 191 da Constituição Federal, e vamos trabalhar o que nós estamos estudando também no Código Civil, que é o artigo 1239. Tá certo aí? Beleza? Agora, dando um salto um pouco mais próximo, nós temos a usucapião urbana também, só que essa é do artigo 1240-A. Ela pode ser considerada como usucapião especial urbana, ou familiar, ou por abandono de lar. Então, quando nós tratamos esse assunto de abandono de lar, alguém tem que sair, né? Agora, quem? Nós temos uma especificidade neste artigo, do artigo 1240-A, é que, lógico, o prazo ele é reduzido, tá? Para 2 anos. A posse ela tem que ser ininterrupta e sem oposição, e ela tem que ser direta com exclusividade. O imóvel é urbano, se a usucapião é urbana, ela tem até 250 metros quadrados. Mas a especificidade desse artigo é: a propriedade ela tem que ser dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro. Então, a palavra ex, ela é definitiva, ela é uma palavra que sinaliza que essa usucapião ela é aplicada de forma familiar ou por abandono de lar, mas ela não deixa de ser urbana, justamente por conta da metragem. E essa espécie de usucapião ela tem um diferencial também no seu prazo, que é de 2 anos, tá? É a menor espécie é o menor prazo de espécie de usucapião que nós temos no direito brasileiro. Nós não vamos agora falar da usucapião indígena, porque essa usucapião indígena ela não é tão comum quanto as outras espécies de usucapião, mas nós vamos passar pela coletiva, tá? Urbana coletiva. Quando nós falamos de urbana, nós falamos de uma área de até 250 metros quadrados, mas quando nós falamos de coletiva, nós temos a área superior a 250 metros quadrados. E essa espécie de usucapião, ela está prevista também no Estatuto das Cidades, sendo que no artigo 10, tá? Falando de núcleos urbanos informais, onde existe mais, onde há mais de 5 anos há uma posse de famílias, de pessoas. Então, nós falamos que a reunião da metragem quadrada, sendo cada um com até 250 metros quadrados, a reunião dessa posse, desses possuidores, nós temos a identificação de uma usucapião urbana coletiva. A gente supera aqui a usucapião indígena, que para a gente não é interessante, e chegamos na usucapião extrajudicial. Essa usucapião extrajudicial ela foi adotada pela Lei de Registro Público, tá? O artigo 1071 do Código de Processo Civil trouxe o artigo 216-A e colocou lá dentro da Lei 6.573, onde está prevista a usucapião extrajudicial. Aqui no artigo 216-A tem todo o checklist da usucapião extrajudicial. Todas aquelas espécies que nós estudamos são aplicadas de forma extrajudicial. Alguns doutrinadores entendem de que a usucapião familiar não pode ser aplicada como extrajudicial por conta do abandono do lar, mas outros entendem que é cabível, tá? Lógico, na prática, por vias das dúvidas, se você não sabe aonde está o ex-cônjuge ou ex-companheiro, obviamente que você não vai optar pela usucapião familiar na forma de usucapião extrajudicial. Vamos adotar de forma judicial, porque aí nós temos a citação por AR, ou citação por oficial de justiça, citação por hora certa e, por fim, a citação por edital, coisa que não cabe na usucapião extrajudicial. Beleza? Então, superando aí, atingindo 10 minutos, vamos para o resumo do resumo.
posse e propriedade nós identificamos, sabemos que a posse ela está prevista no artigo 1196 do Código Civil, sabemos também que a propriedade está prevista no artigo 1228 do Código Civil. Quando nós falamos de posse, nós trazemos para dentro desse conteúdo alguns dos direitos inerentes ao de proprietário. Como possuidor, eu posso utilizar-se da faculdade de usar e gozar da coisa, e também eu tenho o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Eu só não posso dispor da coisa, a não ser que eu tenha uma procuração para dispor da coisa. Tá? Então, eu trago conceitos de propriedade para a posse. Justamente porque nós precisamos entender agora a aquisição da propriedade. Nós temos duas formas de aquisição de propriedade por acessão. Tá? Vamos trabalhar a acessão. Nós temos a forma de acessão natural e a acessão artificial. A acessão é o direito que o proprietário tem de acrescentar aos seus bens, os bens que já existem, tudo que se incorpora de forma natural ou artificialmente. É como se eu tenho, por exemplo, esse celular aqui na minha mão, que é o meu principal, tá? Eu tenho essa coisa, ela é a principal. E aí, a Siri falando aqui, eu pego aqui esse celular e eu trago algo que eu vou incorporar. Eu vou trazer, que é essa capa de celular. Então, eu trouxe algo acessório que eu incorporei ao meu principal. Obviamente que se eu tenho um celular sem capa, ele tem um valor. Se eu tenho um celular com capa, ele passa a ter um outro valor, porque eu acabei de agregar valor a essa coisa principal. Então, eu tenho que acrescentar algo ao bem que eu já tenho. Tá? A acessão nada mais é do que o crescimento do imóvel. Agora, falando de imóvel, tem uma casa, tá? Na beira do rio, por exemplo, uma terra chega próximo, encosta na margem e eu tenho acréscimo a essa propriedade. Então, eu tenho formas de aquisição natural, que é por formação de ilha, né, que é onde eu tenho uma concentração de terra, essa terra vai pertencer, se ela estiver na direção de um imóvel, pertencer a esse referido imóvel. Eu tenho a aluvião, que é o acréscimo lento e vagaroso de terra à margem do rio. Então, quando a água traz a terra para a margem do rio, eu tenho uma aluvião. Quando a água vai embora e deixa a terra, eu tenho uma aluvião também. Só que quando a água traz a terra, eu tenho aluvião própria. E quando a água vai embora e a terra fica, eu tenho aluvião imprópria. São fenômenos naturais que nós identificamos como aumento vagaroso de terra. Esse aumento vagaroso, por ele ser bem vagaroso mesmo, ele não cabe indenização. Tá? Então, vocês têm que ter em mente isso. Aluvião não cabe indenização. Que eu faço desenho. Agora, eu tenho um acréscimo de terra por avulsão. Esse não. Esse eu tenho um desdobramento violento ou abrupto de uma terra. É um deslocamento de terra que, lógico, a correnteza do rio vai trazer de forma violenta, e esse pedaço de terra vai agregar, tá? Vai ser adicionado à margem de uma propriedade. Então, esse deslocamento de terra de forma violenta desprende do imóvel A, por exemplo, e desce para o imóvel B. Quando ele sai do imóvel A, o proprietário do imóvel A perde terra, a terra desvaloriza. E essa terra vai acrescentar a terra do imóvel B. Então, esse proprietário do imóvel B vai ter um acréscimo de terra, sua terra vai valorizar. Então, por essa razão, cabe indenização. Nós temos aumento abrupto e violento, deslocamento abrupto e violento de terra. Por último, nós temos álveo abandonado ou abandono do álveo. Se eu tenho abandono de álveo, eu considero como álveo leito, tá? Abandonado porque a água sai do leito. A água se desvia por outro rio ou ele seca por um fenômeno natural. Então, quando eu tenho um rio seco, eu tenho um álveo abandonado. E essa proporção de terra seca na direção da propriedade aumenta a propriedade. Obviamente que nós temos que considerar, se eu tenho rio federal da União ou rio estadual, a propriedade passa para o poder público. Se eu tenho um rio particular, aí a propriedade é do proprietário particular, ok? Do acréscimo da terra. Para fechar a sessão, nós temos a cessão por plantações ou construções. Essa espécie de acessão é uma cessão considerada como artificial, porque aqui eu tenho força do homem. Se eu vou construir, eu tenho força do homem, vontade do homem em transformar e acrescentar
coisa nova à coisa já existente, tá? É gerar valor, agregar valor. Para entender o que é construções e plantações, dentro dos artigos 1253 até 1259, nós criamos 11 regras, tá? Eu não vou ler todas as 11 regras aqui. Mas essas 11 regras, elas identificam as responsabilidades, tá? Do proprietário do imóvel A ou do proprietário do imóvel B. Como, por exemplo, uma situação. Eu trago situações referentes aos artigos entre 1253 a 1259. Olha essa primeira situação. Uma pessoa que constrói em seu próprio terreno, a regra diz que, se constrói no próprio terreno, presume-se que o material é da própria pessoa, tá? De quem construiu. Então, há uma presunção de que, se eu levantei no meu terreno uma casa, eu sou proprietário dessa casa e o material da construção é o meu material. Exemplo que eu vou trazer, que é a regra 2. Situação: se o proprietário do imóvel A, de boa fé, construiu no seu próprio imóvel e usou o material de B, A se torna dono do material de B e deverá pagar exatamente o valor do material de B. Então, nós temos que considerar no direito civil, não só no direito civil 4, mas no 1, no 2 e no 3, a boa-fé. Se eu tenho a boa-fé, não quer dizer que vai ser eximida a responsabilidade, tá? O pagamento vai ser menor, o pagamento vai ser ajustado. Se eu tiver de má-fé, como, por exemplo, a regra 3, se A construiu em seu terreno sabendo que o material era alheio, de B, quer dizer que ele estava de má-fé. Então, se ele estava de má-fé, ele vai se tornar dono da construção e do material, mas não vai pagar apenas o valor do material, e sim também indenizar por perdas e danos. Quando há a identificação da má-fé, eu tenho que trazer a indenização por perdas e danos. Na boa-fé, eu não trago a indenização por perdas e danos. Então, vale conferir a leitura do material, tá? Quem não tiver o material, me solicite por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu envio. Compare com os artigos do Código Civil para entender a relação da boa-fé e a da má-fé. Beleza? Vamos avançar aqui, pulando a questão do... Não vai dar para poder fechar 20 minutos. Ó. Condomínio. Identificação do condomínio. Algumas avaliações caem essa parte de condomínio, outras não. Mas o que nós temos que entender é: existe uma diferença entre condomínio geral e condomínio edilício. Condomínio geral não tem os mesmos requisitos do condomínio edilício. Quais são? No condomínio geral, eu coloco ali, é uma propriedade simultânea de um bem móvel ou imóvel por duas ou mais pessoas. Beleza. Os proprietários que possuem os mesmos interesses se unem. Após a união, passam a ter direitos e deveres decorrentes da propriedade exclusiva que cada um possui. Já o condomínio edilício, não. É uma espécie de condomínio e nele coexistem propriedades comuns e privadas. O que eu quero dizer? Para o condomínio geral, não há a exigência de convenção condominial e regimento interno. Já para o condomínio edilício, sim. Se exige o documento de instituição, convenção condominial e regimento interno. Além disso, eu preciso eleger um síndico. Então, eu tenho no condomínio edilício um síndico, né? Ao passo que o condomínio geral não há exigência de um síndico. Mas eu posso organizar o meu condomínio geral sem que adote todos os requisitos do condomínio edilício, tá? Exemplo, na rua, se fecha com portão, uma rua fechada, eu tenho condomínio geral. Tenho pessoas responsáveis pelaquela área. Já aquele condomínio que tem porteiro, que tem estacionamento interno, que tem elevador, que é residencial, eu tenho um condomínio edilício, porque ali eu tenho síndico. Direito de construir. Peço para vocês estudarem os artigos 1299 até o artigo 1303. O que nós vamos estudar no direito de construir? Devassamento da propriedade vizinha. Quando se fala em construção, se fala em norma específica para a construção. Quando eu falo de construir em uma cidade, eu preciso respeitar o plano diretor da cidade. Algumas cidades têm seu plano diretor bem definidos com relação ao tamanho da construção, calçamento. Obviamente que eu tenho que respeitar o Código Civil brasileiro. Então, todo estatuto da cidade tem que respeitar o Código Civil brasileiro. Olha o que diz o artigo 1301.
é defeso, ou seja, é proibido, abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Então, não posso construir a menos de 1,5 m do terreno vizinho, porque eu tenho uma finalidade da construção de preservar a minha intimidade e tenho que preservar também a intimidade da minha família, tá? É lógico, não há proibição para pequenas aberturas para luz e ventilação, previsto no artigo 1301. Mas olha o que diz o artigo 1302. Pode o proprietário, no lapso de 1 ano e dia, após a conclusão da obra, exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender o disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento da água ou goteira, águas de goteira, com prejuízo do prédio vizinho, conforme previsto no 1302. Olha o 1303. Entretanto, em se tratando de aberturas ou vãos para a luz, poderá o vizinho levantar sua edificação, ainda que veja a claridade do outro. Então, não há proibição alguma, de você construir um muro e tampar a luminosidade do imóvel, tá? Fechado aí? Então, esse é um resumo rápido que eu trago para vocês aqui para essa avaliação. São pontos importantes que nós temos que entender, tá? Direito de construir, vizinhança, condomínio, a diferença do geral e o do edilício, as regras da acessão artificial, que é plantações ou construções, e as identificações de acessão natural. As espécies de uso capião, que são importantes, tira um pouco de lado a uso capião indígena, que não é comum, a gente não vai trabalhar na avaliação, mas foquem na uso capião ordinária, extraordinária, urbana, que pode ser coletiva, familiar, ou urbana por si só, que pode ser aquela especial, que tem a previsão constitucional, e foquem também na uso capião extrajudicial, que é uma modalidade nova que veio com o Código de Processo Civil de 2015, inserindo o artigo 216-A na Lei de Registro Público. Fechou? Tranquilo? Então, a gente se vê. Vou botar aqui no início para fechar. Show de bola material aqui, que já coloquei para vocês, inclusive com essa tabela aqui, ó. Essa tabela é bem legal, traz aqui o tempo. Vocês percebem que o menor tempo é aquela de 2 anos. Quando você tem 3 anos aqui é ordinária, mas é de bem imóvel. A gente não vai trabalhar na avaliação bem imóvel, só bem imóvel. Então a tabela está justa com os detalhes, com os requisitos. Fechou? Então eu agradeço aí ao tempo dedicado para assistir esse vídeo. Extrapolei 3 minutos, mas está valendo. Espero que tenha ajudado aí no estudo de vocês. E até a próxima. Desejo aí uma excelente avaliação. Estou aqui à disposição. Vou colocar o contato do WhatsApp na descrição do vídeo e a gente vai conversando por lá. Fechou? Obrigado e até a próxima.